Nesse vídeo de hoje você vai aprender tudo sobre Fixed, Fill, Fit Content, Relative dentro do Framer. Meu inglês é péssimo. E com isso você vai parar de errar no tamanho das suas imagens, dos seus textos, você vai conseguir definir quando ela vai ficar fixa, quando ela vai quebrar de acordo com o tamanho da tela. Isso vai te ajudar na responsividade. Fica aqui comigo que eu vou te ensinar o passo a passo. Fala criativo e criativa, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou web designer, sou especialista em Framer e hoje eu vou apresentar para vocês como que vocês conseguem adaptar os seus objetos dentro do Framer de acordo com o tamanho da tela, sem quebrar, deixando fixo, enfim. Com isso, você vai entender um pouquinho sobre as medidas do Framer, que é o Fixed, o Relative, o Fill, o Fit Content. Você vai aprender tudo sobre essas medidas e você vai parar de errar dentro do Framer. Só que antes, para a gente poder começar, eu preciso que você já se inscreva no canal, deixe um gostei nesse vídeo, comenta aqui embaixo uma sugestão para um próximo vídeo, tá? E ativa o sininho das notificações. Esse vídeo é sugestão de um inscrito, então o próximo vídeo pode ser a sua sugestão. Aproveita e deixa aqui embaixo então, tá? Vem cá comigo que eu vou te ensinar e você vai entender tudo o que eu tô te falando aqui, tá? Eu tô com um frame aqui de 1920. Se você não sabe por que eu uso 1920, eu aconselho que você veja os outros vídeos que eu tenho aqui no canal, que vai estar na descrição do vídeo, onde eu explico detalhadamente sobre isso, tá? Nesse frame aqui, ó, eu tenho basicamente um auto layout nele, onde a direção está vertical e a distribuição está no topo aqui, né? Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou criar um frame dentro dele com a tecla F, vou criar aqui, e esse frame eu vou pegar ele para ele cobrir tudo, né? Eu quero que ele cobre a minha largura inteira. Como que eu faço isso? Eu coloco ele como fio, perfeito? O fio, ele vai ocupar todo o espaço do objeto de acordo com o frame pai. Então o nosso frame pai é o nosso próprio site e o nosso frame filho é esse frame que a gente criou. Ou seja, se o frame pai é 1920 e eu coloco o filho como fio, ele vai ocupar toda a largura do pai, que no caso é 1920. Então eu coloquei fio. Então você tem que entender essa lógica aqui. Se eu quisesse aqui, por exemplo, que ele fosse uma medida relativa e aqui eu deixasse 100%, ele também vai ocupar 100%. O 100% do relativo e o fill são a mesma coisa, tá? A diferença aqui do relativo é quando você começa a diminuir. Então, por exemplo, você coloca 70%, aqui para mim tá 70%. Mas se eu der play aqui, ó, você pode ver que aumentou um pouco. Se eu for diminuir na minha tela, esse 70% vai se manter, porém os espaços aqui reduzem e ele começa a espremer. Por quê? O relativo ele é uma medida relativa ao elemento pai. Então, se o pai tem 1920, ele vai pegar 70% de 1920 para colocar o seu frame. Entendeu a lógica? Isso aqui é muito bom para quando você vai criar vários boxes dentro do seu projeto. E aí você quer 3 boxes em cima, 3 embaixo, 4 embaixo. Você coloca aqui, por exemplo, para o frame ter um wrap horizontal, e aí você coloca os boxes, né? Que aí ele vai quebrando. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor, eu coloquei ele aqui para quebrar, coloquei ele aqui horizontal, e aí eu quero que esse aqui seja 30%. Aí eu vou dar um Ctrl D, vou duplicar, e aí na hora que eu duplico o outro, ele já vem quebrando, tá vendo? Só para você entender. Então essa medida aqui ajuda a manter a organização, por exemplo. Isso aqui é o relativo, tá? Agora, o Fixed é para você definir uma largura fixa. Então, por exemplo, eu quero definir aqui, ó, 1200. Então, independentemente do tamanho da tela, ele sempre vai tentar ocupar 1200. Então, se você diminuir aqui, ó, ele não diminui junto. Por quê? Ele não é relativo, ele não é variável, ele é fixo. Então, ele sempre vai manter o 1200. Não tem a melhor medida, né? Cada item que você utilizar dentro do seu site, você vai ter que ter o feeling de saber quando que você vai usar Fixed, quando que você vai usar Relativo, quando que você vai usar Fill e quando que você vai usar Fit Content, né? Agora falando um pouquinho sobre o Fit Content, por exemplo, eu vou colocar um texto aqui dentro, olá, e aí eu vou deixar ele aqui, tá bem feio mesmo, mas é só para vocês entenderem. Eu vou deixar ele aqui como 65 pixels, né? O que eu posso fazer? Se eu deixo ele aqui, ó, como Fit Content, o Fit Content é basicamente ocupar o espaço do conteúdo. Ou seja, o texto, ele nada mais é do que um frame
com palavras dentro. Só que aqui o Framer ele não te mostra isso. Então aqui ele basicamente está falando, eu vou ocupar o espaço do frame, certo? Então ele vai ocupar o espaço do texto. Então por isso que se utiliza fit content. Você vai ver que em frames assim, ó, é muito difícil você utilizar fit content. Porque, por exemplo, eu tenho um texto aqui dentro, porque ele virou um elemento filho desse frame. Então o frame aqui, que é elemento pai, eu posso clicar nele e colocar fit content. O que ele fez? Ele ocupou o próprio espaço do texto. Tá entendendo a lógica? Agora vamos fazer isso aqui na prática para vocês entenderem como que funciona, tá? Eu esqueci de outra medida, que é a medida do viewport. O viewport, ele é basicamente a altura da sua interface. Ela você vai achar só no height, tá? Você não vai achar no width, né? Então, por exemplo, se eu defino aqui 100 VH, ele sempre vai tentar pegar a 100% da minha entrada da minha tela. Então, aqui é 100% para mim. No seu tamanho de tela, vai ser 100%, ele vai conseguir pegar 100%, né? Porém, vai ser de um tamanho diferente. Então, o 100 VH vai definir, eu quero que isso aqui pegue 100% da tela da pessoa. Então, ele vai pegar 100% da tela. Se eu colocasse aqui 80%, 80 VH, ele vai pegar 80% da tela. Ela é relativa, mas ela é muito diferente do relative. Porque se eu deixar ela aqui com 80%, por exemplo, olha só, ele já não tem o mesmo tamanho. Por quê? Porque aqui ele não está pegando o 80 VH da tela, ele está tentando pegar 80% da tela, né? Então 80% da tela para aqui, depois do meu scroll. O 80 VH, olha aqui para vocês verem, 80 VH. Ele vai parar aqui. Por quê? Ele vai tentar pegar 80% da primeira dobra que você já tem aqui ou da dobra em que você colocou. Entendeu a lógica? Tem essa pequena diferença. Se não ficou claro, comenta aqui embaixo, tá? Mas eu trouxe o mais esmiuçado possível para você conseguir entender. Partindo desse princípio, eu posso colocar aqui, então, por exemplo, uma imagem. Eu vou colocar essa imagem, vou clicar aqui em Unsplash e vou jogar uma imagem aqui. Com essa imagem, ela está como fixed, ela está com 925 pixels, né? Fixed, e a altura também 525. Se eu der um play e diminuir a minha interface, vai se manter a mesma coisa, porque ela vai pegar 925 independente do tamanho da tela. Agora, se eu troco ela aqui para relativa e deixo 48%, ela vai se adaptar à minha tela, porém ela vai dar esse espaço, porque ela sempre vai tentar ocupar 48%. E, consequentemente, o tamanho da imagem, olha lá, a imagem vai se adaptando e vai reduzindo, perfeito? Vai reduzindo. Se eu colocasse aqui, por exemplo, fill, ela iria pegar toda a tela e ela é relativa também, então conforme eu fosse diminuindo, ela iria tirando o zoom também, tá entendendo? Então a medida relativa. E o fit content não dá pra gente colocar, porque como vocês sabem, vocês precisam ter um elemento filho dentro de um elemento pai. E aí você consegue adaptar com o fit content. Entendeu? Por isso que não tem como eu te falar qual que é o melhor a ser usado. Você vai usar todos, mas vai depender da sua necessidade. Mas agora tem um grande quesito aqui. Vamos supor, eu coloquei ela aqui como fixo, como 300 pixels. 300 não, eu coloquei aqui ó, como 700. E essa aqui eu coloquei como 300 pixels e eu der um play. Olha só, vai manter aqui. Porém, eu quero que ela esse notebook apareça mais. O que eu faço? Eu seleciono ela. Vem aqui em Fill, a resolução você não vai deixar alto, você vai deixar full, a resolução ela impacta na qualidade, o type dela, se você quer fill para preencher todo o conteúdo, fit para ela ocupar o tamanho original dela, ou seja, quando você enviou ela para cá, você não enviou com o tamanho desse frame aqui dela, você enviou com um tamanho diferente, então ela vai ocupar esse tamanho dela, né? O stretch, ele vai esticar, e não é isso que você quer, e o tile, ele vai repetir. Então, você vai manter o fill aqui, porém aqui no position, você consegue definir o que você quer ver. Aqui ela está no centro. Você pode colocar, por exemplo, top center, e aí ele já aparece a primeira parte aqui, tá vendo? Você pode colocar aqui focal point, que você pega essa bolinha aqui e você movimenta o que você quer que apareça. Olha só, eu movimentei para cá, e apareceu isso. Se eu movimentasse para essa mão, ele iria focar na mão. Se eu movimentasse para esse celular aqui, ó, ele iria focar no celular. E aí, se eu desse um play, independente do tamanho da tela aqui, ó, ele iria manter isso. Entendeu a lógica?
Agora, por exemplo, se eu colocasse ela como relativo e 36%, se eu reduzisse aqui, ó, ele iria adaptar de qualquer maneira. Por quê? Porque quando você coloca relativo, qualquer tipo de medida relativa, seja o relative, seja o fio, por exemplo, o viewport, enfim, que a gente está falando de largura em si, né? Ele sempre vai adaptar, ele vai manter esse ponto focal aqui, igual você colocou, mas conforme você for reduzindo, ele vai tirando o zoom da imagem, vamos dizer assim, que é uma compensação que ele coloca para a imagem se adaptar melhor na tela. E o mesmo a gente tem para texto, né? Texto eu posso digitar aqui, olá mundo, por exemplo, eu posso jogar dentro desse frame aqui, ó. Aliás, dentro desse frame não. Vou digitar aqui, ó, olá mundo. O que eu posso fazer com esse olá mundo? Eu posso pegar esse olá mundo, posso deixar ele tá como fit content, ele está ocupando o próprio conteúdo, posso deixar ele como fio. E aí ele pegou minha largura inteira do meu projeto e foi para a direita, para a esquerda. Por quê? Porque ele está ocupando 100%. E aqui o meu texto está alinhado, por padrão, na esquerda. Eu só coloco no centro. Pronto. Ou aqui. Eu posso colocar ele, por exemplo, então, para ser relativo. Se eu coloco ele para ser relativo e eu colocar 90%, ele vai pegar 90% da minha tela. Eu posso deixar ele fixo, e aí com fixo eu consigo quebrar o texto. E aí se eu der um play aqui, ele sempre vai manter o texto quebrado nessa altura, porque é uma largura fixa. Então o que você tem que saber é o seguinte, fixo sempre vai ser fixo independente do tamanho da tela. Relativo e fio vai se adaptar de acordo com o tamanho da tela. E o fit content, ele vai preencher a sua própria largura e a sua própria altura do conteúdo que tem lá dentro. Perfeito? Então você sempre vai lembrar de elemento pai e elemento filho e você vai conseguir adaptar tranquilo. Criativo e criativo, espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha ficado claro para você. Se eu te ajudei, deixa o seu like, deixa a sua inscrição aqui, comenta aqui embaixo uma sugestão para um próximo vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo, até mais e um grande abraço para você.